convidamos ao palco Cristiana de Souza Leite, engenheira eletricista e presidente da Comissão Interna de Conservação de Energia da Universidade Federal do Piauí. Gostaria de agradecer ao evento pelo convite para falar um pouco com vocês hoje. E eu vim trazer como tema aqui sobre essa questão de legislação e financiamento de geração distribuída e mercado fotovoltaico, vim trazer para vocês uma questão relacionada às oportunidades nas políticas públicas habitacionais, né, que vieram agora, já há pouco menos de 10 anos que estão agora com essas oportunidades. Então, meu nome é Cristiana, sou engenheira eletricista da Universidade Federal do Piauí, sou graduada pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP, tenho mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí, sou especialista em automação de processos industriais, tenho MBA em projeto de execução e controle em engenharia elétrica, sou atualmente presidente da Comissão Interna de Conservação de Energia da UFP e faço parte do grupo de pesquisa interdisciplinar em energia solar, que é o GIPS, que foi apresentado ontem aqui para vocês também pelos professores Marcos Lira e Albemerck, que gerenciam esse grupo. Eu atuo atualmente nessa parte de planejamento e gestão de contratos de energia dentro da UFP e faço essas pesquisas, inclusive, por conta das minhas pós-graduações. E a que eu trouxe hoje aqui para mostrar para vocês foi feita na Universidade Federal, que é uma instituição com mais de meio século aqui no Piauí, e ela tem suas 3 linhas de atuação: ensino, pesquisa e extensão. Na área de ensino, eu procurei destacar aqui, na verdade, nas 3 linhas, as áreas que a UFP já atua e que são relacionadas a essa parte de energia renovável. Nós temos atualmente o curso Tecnólogo em Energias Renováveis, que vai ser iniciado agora, em novembro, a primeira turma vai ser iniciada agora. Nós temos as graduações em engenharias, inclusive engenharia elétrica e engenharia mecânica, a especialização em energia solar, o mestrado em engenharia elétrica e o doutorado em desenvolvimento e meio ambiente, que eu destaco aqui porque ele tem uma linha de pesquisa relacionada a essa parte de energia. Nós temos já no campo da extensão o programa Sol para Todos e o projeto Canindé Solar, que foram também citados ontem, e as ligas acadêmicas, também dos cursos de engenharias, que são relacionadas também à energia solar e que têm ações nessa área de extensão voltadas ao uso a propagar energia na comunidade. E na área de pesquisa, o GIPS, como eu já falei, e algumas parcerias e financiamentos e as próprias pesquisas que são desenvolvidas pelos alunos, como a que eu vou trazer hoje, que é uma pesquisa relacionada à questão dos sistemas fotovoltaicos em habitações de interesse social. Então, os sistemas fotovoltaicos nas habitações de interesse social, eles são voltados a essas habitações que, na verdade, são o quê? São habitações fortemente subsidiadas pelo governo e destinadas a famílias de baixa renda, que são as famílias que têm um rendimento mensal de até 3 salários mínimos, ou um rendimento per capita de até meio salário mínimo. Então, essas famílias, elas correspondem a 40% da população brasileira. É uma parcela muito grande que a gente tem no nosso país com essas famílias de baixa renda. Esse percentual foi confirmado pelo censo de 2010. Nós estamos esperando agora, inclusive, o novo censo que está sendo realizado agora para ter os dados mais atualizados. Mas a pesquisa por amostra de domicílio já apontou que o percentual continua dessa parcela na população. E esse percentual ele corresponde a um déficit habitacional de 5,88 milhões de habitações. Então, são habitações que elas precisam ser garantidas pelas políticas públicas habitacionais. E aí vem as nossas oportunidades enquanto empresas. Essas políticas, elas procuram uma produção em larga escala. E, desde 2011, elas estão sendo associadas ao planejamento energético, que ele prevê, além de ações de medidas de eficiência energética, para que haja um menor consumo de energia nessas habitações, nós temos também a previsão de instalação de sistemas alternativos de energia. E entre esses estão os sistemas fotovoltaicos e os sistemas de aquecimento solar. Elas procuram também relacionadas não só a essa questão de menor consumo de energia, mas também a relação de materiais que vão ser utilizados, um menor consumo de materiais justamente focado nessa parte do desenvolvimento sustentável, que a gente sempre procura destacar também. Então,
O programa que ainda é uma referência para a gente nessa questão de habitações, da promoção habitacional, por ter os dados já consolidados, é o programa Minha Casa Minha Vida. Ele foi lançado em 2009, foi executado até 2020, e ele, por meio desse programa, foram promovidas 6,06 milhões de unidades habitacionais. Isso nessa década de 2010. Isso é bem maior do que as políticas públicas anteriores. E o que a gente vê é que um programa vai aprendendo com o outro. Inclusive, o programa atualmente existente, o programa Casa Verde e Amarela, ele já aprendeu muito desse programa. Então, ainda é uma boa referência também para os dados que a gente vai apresentar. Aqui no Brasil, esse programa, dessas 6 milhões de unidades, apenas 31% delas foram habitações de interesse social, ou seja, essas habitações que foram destinadas a famílias de baixa renda. Mas quando a gente foca no Nordeste, a gente vê que essa parcela é bem maior. Quase metade das habitações construídas aqui no Nordeste são habitações focadas nessas famílias. E essas habitações, elas têm uma regulamentação bem mais específica, com algumas obrigatoriedades, como a própria previsão dos sistemas alternativos de energia. A legislação é toda por meio de portarias do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ela traz como obrigatória a instalação dos sistemas de aquecimento solar nas unidades do tipo casa, em todas essas habitações destinadas a famílias de baixa renda desde 2011. Só que num país continental como o nosso, que a gente tem várias realidades, fica estranho a gente ter essa obrigação de sistemas de aquecimento solar nas regiões mais quentes, como o Nordeste e o Norte, por exemplo. Então, em 2015, foram inseridas outras fontes alternativas de energia, como sistemas fotovoltaicos, energia eólica, outras fontes podiam ser adotadas nessas habitações. Em 2016, esses sistemas passaram a ser opcionais nas regiões Norte e Nordeste. E, em 2017, foram, pela primeira vez, lançada uma portaria com os parâmetros mínimos desses sistemas. Então, por exemplo, o sistema fotovoltaico veio com um parâmetro mínimo que deveria atender um consumo médio anual de 800 kW ao longo de um ano, 800 kWh. Então, quando a gente vê essa legislação, a gente estranha que apenas pouco menos de 80 mil sistemas foram realmente contratados para essas habitações. Isso correspondeu a menos de apenas 5,6% das habitações sociais contratadas ao longo dos 11 anos do programa. E aí a gente vem, se eu tinha um período de 2011 a 2015 em que era obrigatório em todo o país, e de 2016 a 2020 que era obrigatório Centro-Sul, Sudeste e Sul, esperava-se que esse percentual fosse bem maior. E quando a gente observa as habitações do Nordeste que a gente tem aqui, 100% das habitações que receberam sistemas alternativos de energia foram sistemas de aquecimento solar. Não estranha-se que muitos desses sistemas acabaram sendo devolvidos para a Caixa Econômica, porque as famílias não conseguiam utilizá-los adequadamente, então preferiram retirar de suas residências. E aí, a gente estranha, por exemplo, em Teresina, em que foram construídas 8.055 casas, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, que corresponde a 28 empreendimentos, nenhuma delas recebeu essas habitações, esses sistemas alternativos de energia. Aqui a gente mapeou essas habitações que tem tanto na área urbana da cidade, quanto na área rural, essas habitações dos empreendimentos, para a gente poder mensurar se não seria interessante a gente instalar esses sistemas aqui em Teresina. Pelo potencial de energia solar, nossa irradiação solar teresinense, para quem mora aqui, já sente muito esse nosso potencial de geração, e para quem trabalha com isso, então, conhece bem. Esses empreendimentos eles têm uma irradiação média estimada entre 5,54 a 5,64 kWh por metro quadrado dia. E que, de acordo com o consumo previsto para essas residências, isso de acordo com o consumo calculado pela Eletrobras, na pesquisa que eles fazem de consumo de energia com as residências, nas pesquisas que são feitas para estimar o consumo das habitações de interesse social, e na própria legislação, quando a gente vai considerar os diversos consumos, foram 5 cenários adotados, a gente vê que poderiam ser instalados sistemas fotovoltaicos de 503 até 1.881 watt-pico.
em cada um desses imóveis. Então, são residências e são potenciais. Quando a gente multiplica isso por 8 mil casas, a gente vê o potencial de geração que a gente poderia ter a mais aqui na nossa cidade. Mas isso seria viável economicamente? Se fosse, considerando os parâmetros definidos na própria legislação do programa Minha Casa Minha Vida, em que ela previa um adicional no valor do imóvel para a instalação desses sistemas, um financiamento do que precisasse ser pago pelo mutuário em até 120 meses, e a própria aplicação da tarifa social de energia, que ela dá um desconto na tarifa de energia, mesmo com todas essas condições, a gente encontrou, sim, uma viabilidade econômica para a implantação desses sistemas por meio das políticas públicas habitacionais. E essa avaliação foi feita a partir de 4 métricas. A gente tem o valor presente líquido, que é uma atualização do valor para a data, para a atualidade, em que a gente verificou que o benefício foi maior que o custo. A gente verificou a relação custo-benefício, em que o custo tem que ser superior ao benefício que é receber, e sendo menor do que 1, ele é positivo, e o valor máximo encontrado foi 0,69. A gente verificou também a TIR, que é a taxa interna de retorno, que é o maior valor foi de 139%, isso realmente para o mutuário, que é bem melhor do que os investimentos atuais. O payback, que é o tempo de retorno, o maior encontrado foi de 16 anos, que ainda assim é menor do que o tempo de garantia esperado dos sistemas fotovoltaicos. Então, existe a viabilidade econômica, tanto para quem vai ser beneficiado nos imóveis, pelos moradores das habitações, quanto pelo governo, que é o maior investidor, porque ele vem com até 90% do valor que é aplicado nesses imóveis para contratações deles. Então, a implantação desse sistema seria, sim, viável economicamente, para ter sido implantado por essas políticas habitacionais. E, claro, como sendo da área de desenvolvimento e meio ambiente, não podia deixar de destacar a viabilidade ambiental, em que foi verificado que a implantação desses sistemas teria evitado até 2,13 mil toneladas de CO2 equivalente. E como sendo uma das metas que nós, como país, como um país que se comprometeu em cumprir a Agenda 2030, né, um dos países que firmou esse compromisso, a gente tem que buscar também essas reduções. E aqui a gente encontra também essa viabilidade ambiental. Mas esse é o programa Minha Casa Minha Vida. A legislação mudou, o programa mudou, a estrutura agora mudou, e aí, como vai ser? Bom, o programa Casa Verde Amarela foi lançado em 2020 e formalizado em 2021, com a Lei 14.118, ele se espelhou muito no programa Minha Casa Minha Vida. Então, muitos dos parâmetros do que vem sendo adotados, eles continuaram sendo seguidos com a mudança do programa. E aí ele vem com algumas linhas de atuação. Os novos empreendimentos, que são os financiamentos das habitações, como esses que foram apresentados os resultados para vocês. Nós temos a questão das melhorias habitacionais, das habitações de interesse social, que são dessas famílias de baixa renda, em que incluem também essas unidades que foram promovidas até mesmo pelo programa Minha Casa Minha Vida. Temos a regularização fundiária, que ela vem com para as comunidades que ainda não têm a posse estabelecida da terra, e vem também com a locação social. Então, ele vem com uma nova frente de trabalho. Mas dentro dessas novas contratações, desses novos financiamentos, a gente ainda não teve até o momento nenhuma contratação. O processo está rolando agora, as primeiras contratações estão previstas para o dia 14 de outubro. Né? Até agora só foram feitas contratações para as faixas que não são destinadas a famílias de baixa renda. Mesmo assim, a gente já tem agora uma portaria, que é a 959 de 2021, que ela já define quais são os parâmetros que vão ser adotados nessas habitações. E aqui ela coloca, além dos parâmetros construtivos, de acordo com a zona bioclimática, ela estabelece como obrigatório a instalação dos sistemas alternativos de energia em todas as habitações promovidas para famílias de baixa renda. E aqui, nessas habitações, você tem uma inversão. Agora, quem é obrigatório é o sistema fotovoltaico. E o sistema de aquecimento solar ele passa a ser uma opção para as habitações das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, agora, todas as habitações promovidas pelo Minha Casa Minha Vida aqui, no Piauí, por exemplo, para unidades de baixa renda, por meio dessa política, eles têm que vir com o sistema fotovoltaico. E aí vem as nossas oportunidades de negócio. Mas tem também
outros potenciais que podem ser trabalhados para que seja também expandido essa obrigatoriedade das habitações. Nós temos a questão da melhoria habitacional, que é uma linha do programa Casa Verde e Amarela, que procura melhorar as habitações já existentes, e aí pode ser trabalhado justamente para tentar inserir esses sistemas fotovoltaicos também nessas habitações que já foram promovidas pelo programa. E nós temos o Programa de Energia Renovável Social, que é o programa que foi lançado junto com o marco regulatório da geração distribuída, na Lei 14.300, de 2022, e que ele prevê o financiamento de sistemas fotovoltaicos para famílias de baixa renda com recursos do Programa de Eficiência Energética. E aí vai vir uma outra oportunidade também para a implantação dos sistemas fotovoltaicos para essas habitações das famílias de menor renda, que, como eu já alertei vocês no início, respondem por uma parcela significativa da população. Bom, esse foi minha contribuição aqui para vocês, com as políticas, com a questão dessas oportunidades junto às políticas habitacionais. Aqui fica o meu contato, cristiana.leite@ufpi.edu.br, e caso tenham mais alguma dúvida, mais tarde a gente volta à mesa. Obrigada.